O que fazer quando não sabemos o que fazer? Que pergunta difícil, muito difícil. Não há resposta fácil, não há resposta mágica. Então, vamos para a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos dá direção. E pegamos um caso concreto na Bíblia, o caso do rei Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20. Seja bem-vindo a esse canal da Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais, onde nos preocupamos em proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em sua essência. O Evangelho que não se corrompe, o Evangelho que não se vende para poderes humanos, poderes políticos, o Evangelho que não brinca com a realidade, não muda a mensagem, o Evangelho da redenção, o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. O que fazer quando você se encontra em situação em que você não sabe a resposta, parece que não vê solução? Saiba que o próprio Senhor Jesus passou por essa situação. Parece que estava tudo fechado, não havia resposta. Vamos ao caso de Josafá, que tem muito a nos ensinar. Veja bem, quando tudo parece sem solução, sem respostas, como no Salmo 22, 1 e 2, quando o próprio Senhor Jesus, isso aqui é um salmo profético, está se referindo a um acontecimento que viria muito tempo depois, quando Jesus Cristo, lá na cruz, sofrendo a condenação que era minha, que era sua, que era nossa, sobre ele estava o nosso pecado. Então, ele clamou ao Pai, mas não agora como pai, paizinho, naquela intimidade, naquela perfeita comunhão que havia entre o Pai e o Filho, entre a divindade, a trindade. Não, ali ele estava no meu lugar, de um pecador miserável. A Bíblia diz que ele se tornou maldição por nós, se fez pecado por nós, embora nunca tivesse pecado. Então ele clamou, como se eu estivesse clamando, como se você estivesse clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Voltando a Josafá, no capítulo 20 de segundo livro de Crônicas, você vai ler a história e vai entender que Josafá estava numa situação difícil, um perigo real, uma ameaça grave, porque exércitos inimigos se coligaram contra ele, eram mais fortes. E Josafá, quando recebeu essa notícia, tomou conhecimento, né? Ele foi humilde, sincero, em reconhecer que não havia nele e no seu povo forças para resistir. O problema, a crise é muito maior do que nós. Não podemos enfrentá-la. Não podemos enfrentar esse perigo, essa ameaça. Então Josafá fez o seguinte: ele não sabia o que fazer, mas ele sabia que tinha um Deus todo-poderoso, de caráter fiel. Isso ele sabia. Eu não sei o que fazer diante dessa situação, dessa ameaça, mas eu sei que eu tenho um Deus que é fiel, todo-poderoso, o caráter dele é fiel. Ele não mente, ele cumpre as suas promessas e a sua misericórdia dura para sempre. Então, como que eu estou afirmando isso? Estamos afirmando isso. Não está escrito isso no texto. Josafá falou que sabia que tinha um Deus. Não, pela atitude dele, pela oração que ele vai fazer. Só faz essa oração quem sabe que tem um Deus todo-poderoso, misericordioso, infinitamente amoroso. Então, olha o que Josafá fala para Deus. No versículo 12, ele diz o seguinte, depois que ele fala que não há força para resistir, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Isso é humildade, reconhecer a limitação, reconhecer a própria fraqueza. Josafá não agiu com leviandade, como muitos, com ufanismo.
Muitos agem com ufanismo. Eu sou filho de Deus, nós somos descendência de Abraão. Josafá podia ter dito isso, mas não disse. Seria um erro grave se orgulhar. Somos descendência de Abraão. Deus vai ter que... Nós reivindicamos a solução de Deus. Não. Não sabemos o que fazer. Não podemos resistir. Porém, existe um Deus Todo-Poderoso em quem confiamos. Nossos olhos estão postos em Ti. Nossos olhos mudam a direção. Vamos tirar o foco do problema, da ameaça, do perigo e vamos olhar para o Senhor com esperança. Em Isaías 40, 26, texto muito conhecido de Isaías 40, diz assim a palavra de Deus: levantai ao alto os vossos olhos, levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? Quem criou aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Quem é esse que conhece as estrelas pelo nome, que as criou? Nossos olhos devem estar nele. Levantai os olhos, ao alto os vossos olhos e vede. Olhar para ele. Quando não sabemos o que fazer, temos que olhar para ele. Mas olhar confiando, olhar sabendo que ele é um Deus de misericórdia, de graça, de amor, de poder. Foi isso que Josafá fez. Confiar, sabendo que, apesar de seres tu um Deus excelso, tremendamente magnífico, apesar de excelso, como diz no Salmo 113, se inclina para erguer o pobre, o necessitado, do monturo, do lixo do pecado, da condenação, da derrota, do desânimo, do desespero. Apesar de ser um Deus excelso, se preocupa por amor e se inclina para erguer e resgatar. Salmo 113, 4 e 8. Cuidar dos que em ti confiam e esperam também. Ele se preocupa com isso. É um Deus que cuida renovando as forças daquele que está cansado, mas que nele espera. Isaías 40, 28 a 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, porque Deus renova as suas forças. Texto muito conhecido. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque esperam no Senhor, levantam os olhos e confiam somente nele, dele apenas espera o socorro. Que coisa maravilhosa, que alento que nos é, que direção que nos dá a palavra de Deus, quando não sabemos o que fazer. Confiando que existe um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que nos ama, que se ergue para restaurar, para erguer do monturo necessitado, que se humilha e nele confia, nós devemos olhar para ele, olhar somente para ele, desviar o foco do nosso olhar e olhar para o Senhor. Josafá não sabia o que fazer. Então, em humilde oração, se agarrou às promessas e aos atos de misericórdia de Deus, pois isso lhe traria esperança. Como disse um dos profetas, mais tarde, Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E isso sem gritaria, sem ficar se debatendo, como aquela pessoa que está se afogando, fica se debatendo. Não, aguardar a salvação do Senhor, na quietude da alma, a alma que confia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, disse o Senhor. É assim que Jeremias se expressou. Quero trazer à memória aquilo que me traz, que me dá esperança. Josafá, então, fez uma oração humilde, uma adoração sincera
e se agarrou às promessas e aos atos de misericórdia de Deus. Então ele começou a citar, não que Deus precisasse ser lembrado, mas Josafá e o seu povo precisavam se lembrar desse Deus misericordioso, desse Deus fiel, que faz as promessas e cumpre na vida daqueles que nele esperam, que nele confiam e a ele se rendem em humilde adoração. Então Josafá fez isso, já que ele não sabia o que fazer. Isso ele fez. A outra coisa que Josafá fez foi ouvir a palavra de Deus e seguir sua estranha orientação. Às vezes Deus dá orientações que parecem a nós, na nossa lógica humana, estranhas, não é? Para um punhado de discípulos, ele disse: vocês vão por todo mundo e vão fazer discípulos de todas as nações. Vão pregar o evangelho, vão batizar essas pessoas que creem, vão ensinar essas pessoas tudo que eu tenho ordenado a vocês, que eu tenho passado, ensinado a vocês. Vocês vão ensinar essas pessoas. Que tarefa grandiosa, que desafio para aquele punhadinho de gente, né? Josafá recebeu de Deus uma ordem estranha, parecida com aquela ordem lá que Moisés recebeu diante do Mar Vermelho. Deus diz ao povo de Israel que marche. Marchar para onde, Senhor? Nós vamos voltar? O faraó vem atrás com seu poderoso exército. Na frente nós temos o mar. Marchar para onde? Que ordem estranha é essa? Só que quem está dando a ordem é o Senhor Todo-Poderoso. É o Criador dos céus, da terra, do mar, das estrelas. Ele que está dando a ordem. Então ele falou para Josafá, versículo 15 do capítulo 20 de segundo livro das Crônicas: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Como, Senhor? Não temais nem vos assusteis diante dessa grande multidão que vem contra nós armada até os dentes. Como não vamos temer nem assustar? Por causa disso aqui que Deus diz: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Descer contra eles, Senhor? Sim. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos. Tomem posição. Posição de guerra, de batalha. Mas ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Difícil, né? Muito difícil. Que desafio. Exércitos colicados, mais fortes, vindo contra, e o povo indo de encontro, mas ficar parado diante deles em determinado momento, esperando que eles viessem e não fazer nada, ficar parado. Bom, Deus mandou fazer alguma coisa interessante, totalmente fora da lógica humana também. Totalmente fora da lógica humana. Não temais, não vos assusteis, amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 16 e 17. Então, Josafá conclamou o povo a crer em Deus. E crer como? Crer em Deus, crendo na sua palavra, na palavra dos profetas, que era a palavra de Deus. Versículo 20, parte B. Crer antes de ver o milagre. Crer depois que o milagre passou. Ah, Deus é maravilhoso porque Ele fez isso, fez aquilo e tal na minha vida, eu creio nele. Não, nós vamos crer nele antes de ver a ação dele. Ele está mandando, vamos crer na sua palavra. Amanhã nós vamos ao encontro deles e vamos parar e vamos aguardar que o Senhor vai pelejar por nós. Não é fácil, mas foi o que Deus mandou. E Josafá então conclamou o povo a crer em Deus e em seus profetas, ou seja, na sua palavra, antes de ver o milagre. Então, quando não sabemos o que fazer, também devemos fazer isso. Crer em Deus e em sua palavra. Josafá viu o milagre, porque a Bíblia diz, no versículo 26, algo interessante: o vale de bênçãos, onde deveria ser o vale de morte. Então Josafá viu esse milagre de Deus, o vale que seria de morte, porque aquele exército maior, mais poderoso, ou aqueles exércitos, iriam trucidar o povo. Mas o vale da morte se transformou em vale de bênção, versículo 26. Porém, isso resultou não em orgulho,
não em triunfalismo barato, que a gente vê muito hoje no meio do povo chamado de Deus, triunfalismo. Isso resultou em quebrantamento, adoração sincera a Deus, louvor que exalta e proclama ao mundo a misericórdia de Deus. Versículos 18 e versículo 21. Assim eles adoraram ao Senhor. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Estavam confiados não em merecimentos por serem descendência de Abraão. Não. Isso é um ensinamento antibíblico, doutrina herética, reivindicar a bênção de Deus, porque não, eu tenho direito. Não. Aqui, o louvor era: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Confiar, se agarrar na misericórdia do Senhor. Espalhando ao mundo, mostrando ao mundo que esse Deus Todo-Poderoso é um Deus de misericórdia, é um Deus que se importa, é um Deus que se inclina para erguer, para restaurar, para resgatar aquele que não sabe o que fazer, aquele que está no monturo, aquele que está no desespero, aquele que está na depressão, aquele que está passando por situações onde parece não haver solução. Olha para ele, creia nele, creia na sua palavra, nas suas promessas e espere pelo milagre, pelo socorro, pelo resgate dele, porque ele é um Deus de misericórdia. E comprometa a sua vida em adorar em espírito e em verdade esse Deus maravilhoso. Amém.